Bom, muito bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos como ponto único a audiência requerida no âmbito da 8ª Comissão da Educação e Ciência pelos funcionários técnicos e administrativos no Conselho Geral da Universidade da Madeira, aqui representada pelo Sr. Roberto Sousa, e que pediram esta audiência com vista à apresentação de posição e contributos naquilo que é o processo de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Dizer também que temos presente nesta delegação Joaquim Lourenço Perdigão Ferreira, Presidente da Direção da Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas, e Manuel José Teixeira Pereira, da Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas, a quem desde já dou as boas-vindas, saúdo a vossa vinda ao Parlamento Nacional e informo as senhoras e os senhores deputados que também estão a participar por videoconferência algumas pessoas que não puderam e conseguiram se deslocar presencialmente aqui a esta audiência. Começaria por informar que a audiência, como foi dado conhecimento às senhoras e senhores deputados e à entidade convidada, temos aqui uma grelha com tempo global de 41 minutos. Os membros da delegação terão 10 minutos para uma intervenção global inicial e aqui podem gerir de forma equilibrada o tempo entre os membros da delegação, se assim o entenderem. Posteriormente, cada grupo parlamentar, pelo seu deputado ou deputada representante, terá até 3 minutos para a sua intervenção e colocarem as suas questões e depois mais 10 minutos finais para a entidade poder responder às questões que possam ser colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Dizer também aos nossos convidados que temos aqui deputados representantes dos grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do Partido Chega, da Iniciativa Liberal e do PCP. Portanto, dando assim as boas-vindas, eu passaria, sem mais demoras, a palavra ao Sr. Roberto Sousa ou ao Sr. Presidente da Direção para fazer a sua intervenção inicial e pedia que tenha atenção aos 10 minutos regimentais. Bom dia a todos. Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, deputada Manuela Bandeira, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores deputados. Em nome da Associação Nacional de Funcionários das Instituições de Ensino Superior Portuguesas, ANFUP, é com grande honra que apresento os nossos respeitosos cumprimentos e expresso a nossa profunda gratidão pela oportunidade de sermos recebidos nesta comissão. Esta Casa da Democracia é o espaço privilegiado para o diálogo sobre o futuro do ensino superior em Portugal e é com esse espírito que aqui nos encontramos. A ANFUP, fundada com o propósito de representar e defender os interesses dos técnicos especialistas em gestão das instituições de ensino superior, é uma associação que congrega profissionais de todo o país, com delegações regionais em cada IES do continente às regiões autónomas. A nossa força reside na união e na partilha de experiências consolidadas através de reuniões nacionais que reúnem funcionários e representantes nos Conselhos Gerais das IES. Desde encontros nacionais de funcionários até à elaboração da Carta do Pessoal Técnico Especialista e de Gestão, que foi subscrita por funcionários e conselheiros a nível nacional, construímos uma posição sólida e consensual. Esta Carta, fruto de debates alargados e de um compromisso coletivo, reflete as aspirações e contributos de todos os envolvidos. Recordamos que em 2007, numa sessão pública promovida pela Comissão de Educação e Ciência, então presidida por esta Assembleia, os participantes, maioritariamente membros de órgãos de gestão das IES, como eram tão designados, alertaram para a insensatez de excluir o pessoal não docente e não investigador dos novos órgãos de governo criados pela Lei nº 62/2007, o regime jurídico das instituições de ensino superior. O artigo 81º.7 dessa lei, ao limitar a participação destes profissionais a uma mera boa vontade dos outros corpos, desvalorizou a sua comprovada relevância para o funcionamento das instituições. Ao longo dos anos, o pessoal técnico, especialista e de gestão demonstrou de forma inequívoca a sua centralidade no bom desempenho das IES. Hoje, praticamente todos os órgãos do governo das instituições integram estes profissionais cuja competência e dedicação têm sido indispensáveis. A proposta de alteração à Lei 62/2007, embora registre alguns avanços que recebemos com justiça,
que reconhecemos, com justiça, permanece, na nossa perspectiva, insuficiente para responder às necessidades e desafios do ensino superior português. O colega Roberto, da Universidade da Madeira, terá a oportunidade de aprofundar as nossas propostas, que resultam de um amplo debate entre os representantes dos técnicos especialistas em gestão das várias IAS e os sócios da ANFUP. Estas propostas refletem a nossa visão para um ensino superior mais inclusivo, dinâmico e bem governado, onde o contributo de todos os corpos seja plenamente reconhecido. Muito obrigado a todos. Roberto. Bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui para fazer um resumo de 18 anos de RGEIS extremamente... Estamos aqui para falar do RGEIS, 18 anos de assimetrias entre as várias instituições, de pouca representação, um RGEIS injusto, que devia ser retocado a 1 ano e meio depois de estar em vigor e em sucessivos períodos ao longo do tempo. Portanto, temos 18 anos em que os Conselhos Gerais das instituições de ensino superior apenas têm um representante, só 2 têm 2, e tudo isso depende dos estatutos. Conselhos consultivos, o Senado depende dos estatutos, Conselhos de Gestão e Executivo não tem representação do pessoal técnico por eleição, apenas por nomeação do reitor. Conselhos diretivos, não há representação do pessoal técnico, em algumas escolas superiores não há conselho diretivo, mas devia haver. Posso? Portanto, fala-se de representatividade do pessoal técnico. Nós ambicionamos ter uma voz mais ativa dentro das nossas instituições e o mínimo de representação seria 15% na composição dos órgãos de governo das instituições de ensino superior. Tanto a representatividade como a eleição do reitor, que deve ser um sufrágio universal dentro das academias, o nosso peso aí seria 20% no peso final da votação. Em qualquer destas situações, órgãos do governo e eleição do reitor, nunca devia ser uma representação inferior aos estudantes, os antigos e os atuais. Isto é um caso de motivação. O pessoal, ao longo do tempo, adquiriu experiência. Somos detentores, cerca de 16 mil profissionais, muitos detentores de mestrados, doutoramentos, licenciaturas, alguns com mais de 30 anos de serviço dedicados ao ensino superior, com sentimento de missão, possuidores de uma vasta experiência e conhecimento. Portanto, se houver remeter para os estatutos essa representação, vai haver várias assimetrias, porque os estatutos vão ser todos diferentes. Essas participações têm que ficar plasmadas no RGEIS. A partir do momento que seja estipulado uma percentagem sobre a eleição, um sufrágio universal e sobre a representação do pessoal técnico, vai ser idêntico o país em todas as instituições. A nível de pontos positivos da nova proposta, que é a terceira do Sr. Ministro, ele não nos consultou, consultou os estudantes, os docentes, os investigadores. Ele reconhece nesta proposta uma maior representatividade do pessoal técnico, mas não é suficiente. Diz que o número mínimo deve ser 2 elementos. Depois constitui uma Assembleia que, a meu ver, não há razão de existir. Vai tratar de uns estatutos que pode ser uma comissão do Conselho Geral. É uma função atual e que se deve manter. Portanto, a Assembleia, eu ponho a minha interrogação. Por que é que surgiu? Por que razão? É uma tarefa que vai obrigar a todas as instituições a ter 2 processos eleitorais, vai ter encargos financeiros avultados, recursos humanos que são tão necessários nas outras tarefas. Ora bem, para além desta representatividade, se não formos tidos em conta, pode levar a um descontentamento e o pessoal técnico a adotar outras formas de luta. Estes sentem-se desconsiderados exatamente nas vertentes em que são especialistas, governação e gestão.
Deve haver uma redução significativa dos docentes nos órgãos de governo para compensar os outros subrepresentados. A composição do Conselho Pedagógico e Científico deve estar explícita nos estatutos e essa não deve ter representação do pessoal técnico. Volto a referir, todas as participações devem estar em percentagem definidas no RGEIS. Temos de ter consciência que, a nível proporcional, o pessoal técnico é 40% ou representa 40% do total dos trabalhadores das instituições de ensino superior. Um corpo com larga experiência e com muita amor à camisola, como se diz. Nas eleições, temos uma adesão muito superior à dos estudantes, docentes e investigadores, revelando um interesse cada vez maior dos assuntos das academias. As últimas eleições da minha instituição revelaram 80% de adesão para a eleição do Conselho Geral, 78% para o Senado, as únicas eleições que temos para órgãos. A representação mais expressiva vai tornar-se difícil a formação de grupos de interesses dentro das nossas instituições. O pessoal técnico é um elemento unificador, em clima de instabilidade que temos assistido. Somos um excelente contributo nas tomadas de decisão, haverá maior motivação, envolvimento e produtividade por sermos ouvidos, respeitados e considerados. Evitar nos estatutos, nenhum corpo deve ter maioria absoluta nos órgãos do governo. Para haver democracia e justiça nas instituições, o peso de participação de 2 corpos não deve ultrapassar 45%. Embora o pessoal técnico reconheça a necessidade representativa dos estudantes, esta participação nunca deve ser superior a quem trabalha diariamente com um sentimento de missão e conhece e deseja o melhor para a sua instituição. Ora bem, queria apelar aos senhores deputados que isto é uma questão de justiça, de motivação. A nível nacional só temos a ganhar com uma maior representação do pessoal técnico. Todas as instituições teriam uns brainstormings mais agradáveis, mais plurais, com mais conhecimento e tudo isso era fatores positivos, para além da motivação do pessoal que se sentia representado e que ia ter cada vez mais vontade de se envolver em todas as questões políticas internas e externas da academia. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a ambos pela vossa exposição e passo a palavra às senhoras e senhores deputados aqui representados para fazerem as suas intervenções e colocarem as suas questões. Eu começaria pela intervenção do PSD e tenho aqui a indicação que irá intervir a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a delegação aqui presente. E agradecer também, obviamente, as propostas que foram enviadas e, acima de tudo, a exposição que aqui fizeram. Dizer-lhes, em primeiro lugar, que esta nova proposta do RGES foi motivada e teve um amplo debate, uma ampla discussão pública, precisamente por ser uma matéria tão estrutural ao ensino superior e porque há expectativas que estão criadas na comunidade, porque esta revisão há muito que é desejada e que carece, de facto, de vir rapidamente para o terreno e, portanto, o nosso objetivo é, de facto, obter um instrumento que seja melhor do que aquele que é o existente. Confesso que fiquei surpreendida quando se referem ao facto de não terem sido consultados, uma vez que na redação da proposta que chegou ao Parlamento está claramente não apenas a consulta às estruturas sindicais, mas também à Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas, e eu devo também aqui recordar que nesta casa também temos vindo a fazer um conjunto de audições e nas quais as várias estruturas sindicais foram ouvidas. Como aqui também disseram, de facto, a proposta que vigora não contempla a representação dos funcionários nessa mesma proposta e, portanto, creio que também aí, como aqui foi reconhecido, de facto, há este avanço do reconhecimento e bem do pessoal técnico, especialista e de gestão e, portanto, aqui sempre, obviamente, no sentido de valorizar quer a relevância das funções, mas também a qualidade dos serviços que é prestado e também a profissionalização necessária
às nossas instituições de ensino superior e há áreas, de facto, todas elas são importantes, mas vemos, de facto, áreas até no sentido, quando falamos, por exemplo, ao nível da própria informática, dos serviços de gestão, a competitividade que existe face a outros setores fora da academia. Agora, de facto, ouvindo as diferentes entidades, cada um dos diferentes corpos, no fundo, vai legitimamente reivindicando uma maior representação e, de facto, aqui o grande desafio é conseguirmos encontrar esse mesmo equilíbrio, no sentido, obviamente, termos uma academia mais aberta, com mais participação e o passo que foi dado anteriormente foi de abrir a academia ao exterior, nomeadamente com os membros cooptados e, portanto, eu também lhes quero questionar se não reconhecem, neste sentido, a maior abertura da academia, do maior impacto que pode ter também na sociedade, mas também da ligação entre a academia e a própria sociedade, se também não reconhecem a importância dos antigos alunos para esta participação, porque o objetivo é esse mesmo, ou seja, nós não queremos, seja, nomeadamente, a eleição dos reitores ou dos presidentes, que venha a estar dependente de um corpo fechado, como hoje acontece, e que caminhe, sim, no sentido de uma maior participação, de mais democracia e, portanto, de uma eleição direta, onde, de facto, como aqui expliquei, nós, de facto, temos a assegurar que há o reconhecimento dos vários corpos e, portanto, o equilíbrio é nesse sentido, desse equilíbrio que queremos caminhar e, obviamente, aqui garantindo que há um grau de flexibilidade também inerente às instituições e no sentido do reforço da sua autonomia, como está bem patente nesta proposta. Só mesmo para terminar, questionar concretamente sobre a Universidade da Madeira e das questões de insularidade, se há questões que quer ver salvaguardadas, portanto, qual é a análise que faz e depois também uma análise a esta nova proposta, nomeadamente da evolução do sistema binário, portanto, de forma que também olham para estas questões. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso, do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava de cumprimentar a delegação que representa o pessoal técnico e administrativo. Bem-vindos aqui ao Parlamento e à Comissão de Educação de forma muito particular. Dizer que, de facto, concordo com o diagnóstico que fazem. O atual RGES, nos moldes em que se apresenta, é injusto, está desfasado, desajustado da realidade, devolvidos tantos anos depois da sua aprovação e está obsoleto, manifestamente, carece de uma revisão urgente. Agora, esta revisão urgente não pode ser feita de forma atabalhoada, sob pena, daqui a 3, 4 anos, estarmos novamente a entrar num processo de discussão que não se quer, porque nós queremos uma lei estável, que dure no tempo e que dê esta serenidade e esta paz que, de facto, as instituições de ensino superior necessitam para que possam desenvolver o seu trabalho. Trazia aqui uma questão que já foi parcialmente respondida na vossa intervenção inicial, relativamente ao facto de não terem sido ouvidos por parte do Ministério da Educação. No ofício que nos endereçaram, relatam que o Ministério recebeu o CRUP, o CSISP, enfim, associações académicas, outras entidades, e a questão que eu vos ia colocar era porque é que acham que não vos recebeu a vocês? Se ainda não houve nenhuma reunião, porque é que isto aconteceu? Era uma questão que era importante fazer-se, porque, de facto, representam um corpo institucional bastante representativo nas instituições de ensino superior. Depois, dizer que o cerne desta questão está nos artigos 81 e 86. O artigo 81 da composição do Conselho Geral e o artigo 86 da eleição do reitor ou presidente. E, no fundo, cada entidade que aqui recebemos, legitimamente e bem, vem, no fundo, reivindicando maior representatividade para o seu corpo institucional. Nós, na proposta que já apresentámos, neste momento existem duas propostas, a PPL, a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do Chega, que serão discutidos aí pelo dia 20, 22 de outubro, já está marcado, não tenho a data agora totalmente na cabeça, mas nós tentámos e toldámos toda a nossa proposta pelo princípio da autonomia das instituições e nós tentámos estabelecer balizas que não fossem estanques, porque, como disse o Dr. Roberto, cada instituição tem a sua própria vida, tem a sua realidade, as suas idiosincrasias próprias. E pode haver instituições onde o pessoal técnico e administrativo seja bastante reivindicativo, presente, participativo e outras que nem tanto. E, portanto, nós definimos 10% para os alumni ou membros cooptados por efeito e 10% para o pessoal técnico administrativo, portanto, a mesma percentagem, mas com uma grande diferença que eu acho que é o cerne da nossa proposta. Introduzimos um modificador antes que diz pelo menos.
pelo menos 10%, dando uma margem de 15% às instituições para poderem, no âmbito da sua autonomia e consoante a realidade que têm na sua própria instituição, vejamos que a Universidade de Lisboa não tem nada a ver com o Politécnico de Porto Alegre ou de Beja, não é? Em termos de número de estudantes, em termos de número de funcionários e, portanto, no âmbito da sua autonomia, cada instituição definir as balizas e as margens que entende para a sua instituição. Terminava só dizendo isto. De facto, vamos entrar no processo de discussão na generalidade e eu espero que haja a lealdade institucional dos demais grupos parlamentares que não tiveram na legislatura passada, de, uma vez que todas as propostas caminham no mesmo sentido, baixarem todas à especialidade para podermos discutir estes pormenores, que são questões de pormenor na especialidade e não morrerem à nascença como aconteceu na legislatura passada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Canha, do Partido Socialista. Muito bom dia. Então, cumprimento todos os deputados e deputadas da Comissão que estão aqui presentes, mas em um cumprimento particular aos representantes dos funcionários técnicos e administrativos do ensino superior, um cumprimento particular ao Roberto. Já tivemos oportunidade de reunir na região autónoma da Madeira e eu muito prezo por estar aqui presente e continuar, não só o Roberto, mas todos os representantes e os sindicatos que também vos representam, a lutar por aquilo que consideram justo e nós também, obviamente enquanto representantes, neste caso eu representante da região autónoma da Madeira aqui na República, mas não só, como membro da 8ª Comissão, também estamos a acompanhar todo este processo e dizer que o Partido Socialista, na legislatura passada, apresentou uma proposta do RGES, portanto, um novo regime, e também nesta legislatura vamos apresentar e para que seja discutida em conjunto com a proposta do Governo. E, portanto, estará na mesa com certeza nesta discussão, na generalidade, mas depois na especialidade teremos essa oportunidade de acautelar um conjunto de preocupações que vamos auscultando ao longo destes processos de preparação para a discussão deste regime, do novo regime. E, portanto, deixo aqui algumas questões relativamente àquilo que também nos foi apresentado previamente, porque foi dirigida uma carta, não sei se todos os deputados têm conhecimento, mas penso que sim, foi dirigida uma carta precisamente aos responsáveis, portanto, da gestão, à tutela e também aos reitores, segundo creio, e à tutela do ensino superior, sobre a posição do pessoal técnico e administrativo, e gostaria de perguntar se tiveram alguma resposta cabal sobre os problemas e aqui as preocupações que revelam nesta carta e que expõem, e que resposta obtiveram sobre as matérias que aqui trazem. Parece-nos justo considerar as matérias que revelam e que expuseram aqui muito resumidamente há pouco, porque, sendo o pessoal técnico especialista e de gestão um corpo com peso de 40% nas instituições de ensino superior, revela-se de toda a pertinência e justiça que tenham também o maior peso nas decisões, pelo menos na votação de quem lidera as instituições, e também na representação dos órgãos de gestão. E, portanto, sei que na Madeira, na Universidade da Madeira e sobretudo, o Roberto revelou também noutro fórum, portanto, e noutra reunião, que há outras matérias que se prendem especificamente com a região autónoma da Madeira
E não sei se está, neste momento, o Roberto tem alguma informação e está preparado para responder a isto, mas e qual o seu entendimento? E termino, peço desculpa, não vi. Relativamente aos assistentes operacionais, que exigem ou requer um vencimento equivalente ao rendimento... Sim, peço desculpa, aí de facto não via... Senhora Deputada, eu estou a ser benevolente, porque estamos com a grelha F, os partidos têm 3 minutos, eu tenho ultrapassado um pouco e, portanto, também vou ter essa benevolência com os restantes partidos, mas pedia que os tempos regimentais fossem respeitados. A senhora Deputada da Iniciativa Liberal, toma a palavra, Angelique. Muito obrigada, Senhora Presidente, e cumprimentar a delegação. Nós estivemos atentamente a ler a vossa carta e um dos temas que contestam é, de facto, a equiparação que se faz entre os funcionários que os senhores representam e, nomeadamente, o tema dos ex-alunos, que é, e eu percebo as vossas considerações, se há ex-alunos que efetivamente têm um envolvimento ativo na academia e continuam a ter uma relação com a universidade mesmo depois de terem saído, há muitos que cortam esse cordão umbilical e, portanto, seguem as suas vidas e nós somos muito sensíveis a isso. Mas aquilo que eu gostaria de perceber, ou seja, na vossa carta há essa contestação, mas aquilo que eu gostaria de saber da vossa parte era perceber o que é que seria para vocês adequado em relação a este equilíbrio, porque naturalmente ao falar com as várias entidades toda a gente quer uma maior representação e depois efetivamente é preciso tentar aqui chegar a um equilíbrio entre todos, sendo que naturalmente estamos completamente de acordo que quem de forma administrativa e técnica acompanha e trabalha no dia-a-dia na academia deve ter de facto um peso importante e fundamental nas instituições e, portanto, estamos completamente alinhados. O tema do RGES acho que ganhou outros contornos depois da questão da polémica que houve relativamente à Universidade do Porto e que veio, enfim, lamentavelmente para a comunicação social. Naturalmente que os senhores são de outra geografia, que não tem nada a ver com a do Porto, mas aquilo que se vê agora é que as academias não querem naturalmente ver o nome ou o seu bom nome ser posto em causa, tal como aconteceu naquela instituição de ensino superior. E, portanto, relativamente à percentagem da representação, que atualmente aquilo que está em cima da mesa para os senhores é manifestamente pouco, não é? Portanto, e gostariam de ter uma representação maior. Eu também percebo que não vos cabe a vocês essa preocupação com o equilíbrio de todas as partes, mas daquilo que eu deduzo é que acham que 10% não é aceitável e, portanto, seria o quê? 15%? Pronto. Eu peço que terão os 10 minutos finais para intervir. Desculpe. Peço que ouçam a senhora Deputada e terão a oportunidade, está bem? E, portanto, seria perceber relativamente a essa percentagem o que é que para vós seria mais confortável e depois reiterar as perguntas que os meus colegas já fizeram relativamente à insularidade, se há um tema específico que queiram introduzir nesta reunião ou se acham que não vale a pena e assim está bem. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada. Peço desculpa. Eu queria começar por cumprimentar-vos e agradecer naturalmente também a vossa presença aqui.
registro desde logo essa referência que fizeram no início da intervenção, a dizer que não foram ouvidos pelo Governo na elaboração da proposta do RGES, porque um processo legislativo, aliás, desta natureza, e como já foi aqui referido, estamos a falar de um regime jurídico das instituições de ensino superior que previa a sua revisão, eu creio que era ao fim de 5 anos, já passaram 18, a verdade é essa, um projeto, aliás, uma opção e uma imposição no funcionamento das instituições de ensino superior que levou a uma perda grande de participação democrática e de participação democrática dos diversos corpos das instituições. Nós fizemos essa crítica desde sempre, aliás, e esse foi um elemento que também nos levou a opor a esta opção, e ao longo de todos estes anos temos nos diversos mandatos aqui na Assembleia da República, temos avançado com propostas concretas de revisão e de alteração deste regime de diversas matérias, que não vou trazer agora aqui na discussão, mas uma delas tem a ver, de facto, com a gestão democrática das instituições, porque este é um aspecto, não é um pormenor, é de facto um aspecto fundamental, porque num país democrático, e se queremos instituições que vão ao encontro e que se possam desenvolver e que vão ao encontro daquilo que são os interesses do nosso país, os interesses públicos, tem que promover a participação, não faz sentido de outra maneira. E, portanto, estas são questões que para nós são importantes. Nós estamos a preparar neste momento a nossa proposta para entregar, vamos entregar agora muito brevemente, estamos a ultimar e, portanto, este conjunto de elementos que partilham connosco são importantes neste processo, mas nós já propomos o aumento da participação dos trabalhadores nos órgãos de gestão, porque consideramos de facto que essa participação é importante. Estamos a falar, sem sombra de dúvida, trabalhadores que todos os dias garantem o funcionamento das instituições, pessoal técnico, administrativo, como aqui foi colocado, e é fundamental naturalmente que haja uma maior presença, participação dos trabalhadores nos órgãos de gestão das instituições de ensino superior. Eu a pergunta que gostava de fazer, para mim não ficou claro, mas pode ter sido uma má interpretação, ou seja, posso não ter interpretado bem aquilo que foi a vossa apresentação inicial. Na vossa opinião, quais é que são os órgãos em concreto em que consideram que deve haver a presença dos trabalhadores? Eu gostaria de fazer esta pergunta também desta forma muito direta, para mim não ficou claro e daí seria importante também para esclarecermos. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Eu passaria a palavra aqui à entidade. Como referi inicialmente, podem gerir estes 10 minutos entre os três para resposta às questões que foram colocadas. É o senhor Roberto que inicia a sua intervenção? Certeza. Eu começo e depois passo a palavra à nossa associação. Muito bem. Quanto à representatividade docente, é explícito que eles têm uma maioria absoluta, junto com os externos, que ainda vêm fazer uma maioria esmagadora. Isto não é aconselhável num Estado democrático e a meu ver, estamos em pleno século XXI, não se devia permitir coisas desta natureza. A nível da particularidade da Universidade da Madeira, nós estamos numa ilha e há uma certa insensibilidade em perceber que as regiões ultraperiféricas precisam de mais dinheiro para satisfazer os encargos no ensino superior. Todos, o reitor, os antigos administradores, têm solicitado ao Governo uma parcela extra de ultraperiferia, que não tem sido bem aceito. Essa consciência tem que ser geral, a nível nacional, e uma ultraperiferia de uma ilha é diferente de uma ultraperiferia no interior do país, que é muito mais célere satisfazer ou deslocar os bens. A nível das três propostas do Sr. Ministro,
são sempre insuficientes, tem havido avanços e retrocessos. Aquilo que a gente defende, depois de debater todos, é que os 15% nos órgãos de governo das instituições, seja conselhos gerais, sejam conselhos consultivos, a nível de conselho de gestão, também dávamos um bom contributo. Claro que 15% não é muito, porque um conselho de gestão tem poucos elementos, 4, 5 elementos. Agora, essa percentagem vai satisfazer todas as dimensões, todas as academias de Portugal. Se for deixado para os estatutos, a representação nunca vai ter o mesmo peso a nível total. Portanto, tem que haver mais democracia dentro das instituições. Os recentes, nesta última proposta, que é constituída a Assembleia para a aprovação dos estatutos, que, não, a meu ver, põe as minhas reticências para que é que vamos fazer 2 processos eleitorais sucessivos, quando o Conselho Geral pode constituir uma comissão para tratar dos estatutos e logo a seguir pôr à consideração da Academia e depois levar à consideração do Senado e votar finalmente depois de ouvida toda a Academia. A meu ver, é recursos humanos mal gastos num tempo em que quase nem temos tempo para fazer as coisas no seu normal horário de funcionamento e, portanto, é com grande sacrifício e horas por amor à camisola que conseguimos satisfazer todas as necessidades das casas. Portanto, há aqui 2 fatores importantes. A nossa representatividade só vai trazer mais valias, experiência e aumentar o poder decisório de uma maneira mais realista. Uma experiência que adquirimos ao longo dos tempos. Nós não estamos um mandato nem 2, estamos permanentemente e já conhecemos as nossas casas melhor do que ninguém. Portanto, isto não é uma questão de lutas, é uma questão de querer o melhor para a nossa instituição, sem interesses intermédios que a gente às vezes desconhece. Portanto, a nossa participação só vai favorecer todos, incluindo os alunos. Os alunos externos a existir, que existam em conjunto com os alunos atuais. Ou que, se eu tiver um ex-aluno que tenha um protagonismo na sociedade, que seja convidado para os externos. Não é preciso criar um grupo específico para os ex-alunos. A meu ver, as questões de representatividade e a maior parte dos seus deputados estão de acordo, estamos subrepresentados, as instituições só teriam a ganhar com uma representação mais massiva do pessoal técnico. Cabem em pouco tempo eram os não. Nós éramos os não docentes e não investigadores, agora temos designação própria. A nível da Universidade da Madeira, a sua deputada Sofia Canha tinha falado num pedido do sindicato para que os nossos assistentes operacionais, e voltando às ultraperiferias, viver numa ilha custa mais. Portanto, se nós na região toda temos serviços tipo finanças regionalizadas, temos vários serviços que dependem dos ministérios cá, mas que depois são regionalizados e todos os vencimentos se equiparam. Os nossos assistentes operacionais estão inseridos na mesma ilha e ganham menos de 30 e tal euros por mês. Para quem ganha pouco, é significativo. E foi pedido ao Sr. Ministro um parecer sobre isso, que foi vai pensar, mas eu só acredito vendo. O que eu acho é que 30 e poucos euros em cada assistente operacional vai os ajudar muito e é uma gota no oceano do Orçamento de Estado. Deixa eu ver se me esqueci alguma coisa. Respondes? Passo a palavra então aqui ao meu colega. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos, muito obrigado por nos receberem. Vou tentar ser rápido, por causa do tempo já estar um pouco gasto. Queria só referir que o pessoal técnico especialista de gestão nas instituições de ensino superior representam hoje 40% a 41%, ou seja, quando falamos de representatividades de 15% não é assim tanto quanto isso, e
Em termos de técnicos superiores, são 41%, 36% licenciados a 7% mestrados e já doutoramentos. Ou seja, somos uma comunidade já bastante especializada, com um conhecimento profundo da gestão do ensino superior, e gostaríamos muito de estar mais envolvidos, porque os docentes, os dirigentes precisam muito de nós, porque muitas vezes são eleitos de outras áreas e se não fôssemos nós a sustentar a boa gestão e a continuidade da boa gestão, seria difícil dar continuidade ao bom andamento e à boa qualidade das instituições de ensino superior. Comparando a situação e a realidade com outros países, que temos feito algumas pesquisas, por exemplo, nos Países Baixos, na Alemanha, no Canadá, na Austrália e na Inglaterra, o pessoal técnico especialista de gestão representa percentagens proporcionais que vão entre 20% a 40%. Por isso, se caminharmos para bons exemplos de instituições de ensino superior, não exigimos nada de especial em termos do nosso reconhecimento e valorização. Visamos, por isso, promover a inclusão de toda a comunidade académica, fortalecer o diálogo para credibilizar e democratizar as instituições, assegurar a transparência e mitigar conflitos entre autonomias, porque também nos desagrada a questão dos casos que possam surgir e defendemos que as questões devem ser resolvidas dentro das instituições, e equilibrar a gestão eficiente com a participação democrática. Em termos de órgãos, e respondendo já aos seus deputados que questionaram que percentagens poderíamos defender, basicamente, resumindo, nos órgãos estratégicos, Conselho Geral, Senado, Conselhos de Supervisão, que são muito importantes, Supervisão e Controlo, que incluam 3 técnicos. E 3 técnicos, em conselhos alargados, servem para ter uma maior representatividade do pessoal técnico e também especialista nos assuntos e na representatividade, muitas vezes, por exemplo, uma Universidade de Aveiro, que eu conheço melhor, apesar que estou da Universidade do Porto, e fizemos questão de vir da Madeira, do Porto e de Lisboa aqui, porque, enquadrando esta situação, nós discutimos com todo o país, com representantes nos Conselhos Gerais, não chegamos aqui só porque a Associação, ou o Roberto, ou eu próprio nos lembramos. Não, houve muitas reuniões, houve encontros, houve conversas com deputados, formais e informais, com professores, com o seu reitor, enquanto presidente do CRUP, com a senhora secretária de Estado a título da Associação, mas na formulação do projeto legislativo, que depois já está avançado, na realidade nós somos sempre esquecidos. E logo no artigo 40 nós fomos logo esquecidos. Lá diz que para que exista uma instituição de ensino superior são necessários um corpo docente e mais uma série de condições, mas não é necessário, pelos vistos, um corpo técnico especialista de gestão, porque não está no artigo 40. E seria importante começar desde logo por aí. Ao nível dos órgãos, também pensando que há universidades com realidades completamente diferentes. O Porto funciona por faculdades dispersas, Aveiro funciona com departamentos próximos, são realidades completamente diferentes, então há que replicar este modelo para as próprias faculdades e escolas. E aí nós podemos baixar para 2 membros, porque já conhecemos melhor a instituição, somos mais conhecidos, todo o pessoal consegue dar o melhor contributo, que é isso que nos interessa. Indireto às questões dos senhores deputados, a senhora deputada do PSD, Ana Gabriela, referiu a questão dos antigos alunos, que para nós é importante a participação. Mas seria mais importante que eles fossem selecionados, escolhidos, como são os cooptados. Porquê? Porque não queríamos ver tomadas as eleições e, por vezes, as movimentações das instituições de ensino superior por interesses que muitas vezes não é de qualidade, não são aqueles ex-alunos que estão em instituições com reconhecimento, e aí, através dos cooptados, poderíamos ir, na realidade, buscar boas qualificações, bons representantes qualificados para instituições. Muito rapidamente, porque o tempo já está no fim, questão, não é só a questão de Conselho Geral e eleição, como referi, há outros órgãos executivos de supervisão em que devemos estar. Defendemos uma provedoria não um provedor, mas uma provedoria que inclua docentes, técnicos e alunos, porque esta provedoria, os problemas hoje não são só dos alunos, e uns e outros conhecem os problemas de toda a gente e sabem que os problemas têm surgido, bullying docente, bullying entre funcionários, bullying entre estudantes e outras questões que devem ser tratadas dentro das instituições. Também houve uma senhora deputada que questionou que outros assuntos, foi o deputado da Iniciativa Liberal, que
questionou sobre outros assuntos, outros temas específicos. Além da provedoria, as instituições de ensino superior têm hoje vários serviços disponíveis para a comunidade e, na nossa opinião, deveriam ser alargados aos docentes e ao pessoal técnico, a toda a comunidade académica, porque não faz sentido que se trate da saúde mental dos estudantes e não se trate da saúde dos outros integrantes da instituição de ensino superior. Outra questão que nos leva muito a tirar dinheiro do nosso próprio bolso é que nós todos vimos aqui à nossa própria custa. Deve ser inserido, conforme existe o associativismo na lei, o apoio ao associativismo dos estudantes, também ao associativismo e voluntariado, que hoje é muito importante nas instituições de ensino superior, o apoio a estas dinâmicas sociais, que muitas vezes não são politizadas, nem são meramente instrumentalizadas, mas de cooperação com as instituições. E seria importante apoiar o associativismo e a colaboração. E para terminar, a questão dos funcionários, que é muito difícil hoje, em termos dos assistentes operacionais, que foi aqui falada pelo PCP. Hoje em dia, por exemplo, conseguir um cozinheiro para um serviço de ação social é muito difícil, por vezes é preciso contratar como assistente técnico, porque não há cozinheiro que trabalhe pelo salário mínimo. E termino por aqui. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigada. Eu sei que é difícil, mas temos que respeitar as grelhas regimentadas e fui, como referi, benevolente com os partidos. Tentei também ser convosco, mas os tempos que são estipulados têm que ser respeitados. E agora aproveitaria para referir aqui aos nossos convidados que no âmbito da 8ª Comissão, inclusive, as senhoras e os senhores deputados, eu não sou membro efetivo, mas sabem que há proposta de lei, inclusive do Governo e do Chega, que está já em consulta pública e poderão os senhores deputados, peço desculpa, os senhores representantes também, na página do Parlamento, poderem também dar os vossos contributos e aquilo que foi aqui referido, estão ainda a tempo de o fazer. Portanto, da minha parte, agradecer... A senhora deputada Inês Barroso. A senhora deputada... Sim, só no seguimento da sua intervenção para uma interpelação para solicitar precisamente essa distribuição da proposta de lei e, como eu tinha referido, na página 6 concretamente, diz precisamente que o anteprojeto que assenta a presente proposta foi submetido a uma audição e recolheu contributos das entidades, entre as quais a Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas e as estruturas sindicais, para deixar aqui também claro. Muito obrigada, senhora deputada. Assim sendo, como referi, de qualquer forma agradeço aquilo que foi os vossos contributos e propostas apresentadas hoje nesta audiência, agradecer também às senhoras e senhores deputados a vossa participação e as questões que colocaram e dou assim por terminada esta audiência, aproveitando também para cumprimentar e agradecer, embora não consiga identificar aqueles que participaram por videoconferência e que não puderam estar aqui presencialmente. Muito obrigada a todos e desejo um excelente dia de trabalho.